Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar uma pequena, grande pérola da nossa Torá para que cada um de nós aprenda a valorizar um pouco mais o que ele tem e a valorizar aquilo que o outro tem. Dessa maneira nós podemos cumprir o que está escrito na Mishnah, no Tratado de Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que seja o dinheiro e os bens do seu próximo valiosos nos seus olhos como os teus próprios. E assim nós cumprimos a mitzvah da Torá de ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso é um ponto que, infelizmente, a maioria das pessoas acaba errando, acaba perdendo qual é a verdadeira linha e o caminho que a Torá nos diz. Nós, como estamos no tribunal, eu vejo muito isso no tribunal. As pessoas vêm no tribunal e o problema principal, ou seja, o batente, que tudo roda através dele, em português se diz o eixo que tudo depende é qual é o valor que eu dou para os bens do meu próximo. Se todas as pessoas cumprissem essa Mishnah, esse ensinamento dos nossos sábios e respeitassem o que os outros possuem, assim da mesma maneira que eles respeitam o que eles possuem, eu diria para vocês que a maioria do nosso trabalho no tribunal acabaria e nós não teríamos mais julgamentos e audiências sobre brigas e discussões e processos. A nossa Torá nos ensina com uma leve indicação, algo muito grande, que é uma grande lição para cada um de nós. A Torá nos ensina no capítulo 18, capítulo 18, do livro de Shemot, do segundo livro da Torá, Êxodos, para você que ainda traduz os nomes da Torá, nós vemos o seguinte. A Torá diz pra gente, capítulo 18, Moshe acabou de receber o seu sogro, e o seu sogro vem, e ele vê que todas as pessoas estão esperando para serem julgadas por Moshe. Existiam algumas discussões no deserto, que nem qualquer comunidade, que nem qualquer povo, existem discussões que as pessoas querem que alguém maior, alguém grande, algum grande Rav, decida e diga para eles qual dos dois lados está correto. Talvez os dois estão corretos, talvez nenhum dos dois estão corretos. Então eles vão para o tribunal e até aqui não tem problema nenhum ir no tribunal. Que nem eu já falei para vocês, enquanto eu não odeio aquela outra pessoa que está do outro lado, que eu estou processando, ou aquela pessoa que está me processando, enquanto eu não tenho algo pessoal com ela, e se não é uma discussão pode ser entre vizinhos, e agora eles falam, não, escuta, eu quero construir, o outro diz, não, eu quero construir, ou você tem aqui algo que está atrapalhando no nosso condomínio, no nosso prédio, na nossa casa, o seu cachorro acabou comendo as ovelhas, e assim por diante. Qualquer discussão que aconteça, não existe problema nenhum eu ir até um tribunal, processar aquela outra pessoa, processar, não há problema nenhum, esse é o correto a se fazer, enquanto eu não tenho algo pessoal. É óbvio que se vocês conseguem resolver entre vocês é muito melhor, e não precisa ir até o tribunal. Porém é importante saber, o ato de ir até o tribunal não significa que a pessoa te odeia, não significa que a pessoa quer o seu mal, a pessoa simplesmente deseja saber qual é a verdade e qual é a lei naquele determinado ponto. A Torá nos ensina algo muito importante, e aqui é o que a gente vai estudar. Fala a Torá para nós, capítulo 18, versículo 22. E eles vão julgar, ou seja, o sogro de Moshe está dizendo para Moshe, Moisés, para que ele escolha grandes pessoas, pessoas importantes para julgar o povo. E o versículo 22 fala para a gente o seguinte, e eles vão julgar o povo, julgarão o povo em todo momento. E toda a coisa grande, ou seja, qualquer julgamento grande, eles trarão para você,
E qualquer julgamento pequeno, eles farão por si só. Ou seja, o sogro de Moshe diz para Moshe, Moshe, todas as pessoas estão esperando você. Você é somente um, mesmo que você é o mais sábio, e você já falou com Deus, e você é a pessoa mais propícia para ser o juiz. Porém, escolha pessoas que também são capazes de ser juiz, e você os ensinará as leis. Você faz para eles uma faculdade de direito com pós-graduação em ser juiz em algumas horas, e eles vão ser os juízes. E qualquer coisa pequena, você leva até eles. E qualquer grande julgamento, você julga por si só. E diz o versículo 24 pra gente, diz o versículo 24 que Moshe escutou a voz do seu sogro e escolheu, o versículo 25 conta pra gente, e Moshe escolheu pessoas de todo o povo de Israel e os colocou como juízes. E fala pra gente o versículo 26. E eles julgarão o povo em todo momento, e toda a coisa difícil trarão para Moshe. E toda a coisa pequena, ou seja, qualquer julgamento pequeno, eles mesmos julgarão. E eu pergunto para vocês o seguinte, por que quando o sogro de Moshe fala com ele, está escrito, qualquer julgamento grande eles trarão para você, e qualquer julgamento pequeno eles julgarão? E quando Moshe passa a ideia para os juízes, ele diz, qualquer julgamento difícil tragam até mim, qualquer julgamento pequeno façam vocês. Qual é a diferença entre grande e pequeno e entre difícil e pequeno? E aqui vem a base, aqui vem essa pérola que a Torá nos ensina. Existem, na maioria dos lugares do mundo que eu conheço, existem tribunais pequenos, que os julgamentos lá, as audiências são rápidas. E esses tribunais, eles são encarregados de dívidas ou de processos até um certo valor monetário. Ou seja, por exemplo, aqui em Israel, o tribunal laico, ou seja, um não religioso, ele existem dois tipos. Existe um tribunal, que ele é o tribunal menor, e lá as audiências são muito rápidas, ou seja, o juiz escuta, ele pensa em alguns minutos qual é a decisão, e ele decide no mesmo dia, geralmente, e assim a decisão e como se fala isso em português? E a decisão legal do juiz fica no mesmo dia pronta, geralmente. E a partir de um certo valor, aqui em Israel são 30.000 shekel, a partir de um certo valor já se vai para um tribunal um pouco maior e já é mais sério, entre aspas, então demora mais, escutam cada um dos lados o que eles têm para falar, demora mais alguns dias para sair a decisão. E assim também é na maioria dos lugares. No Brasil, se eu me lembro bem, existe um tribunal que chama Pequenas Causas, que é até um certo valor, e lá as coisas vão muito rápido, e existe o tribunal maior, que já é para algo mais grandioso no que diz respeito a valores. E assim também o sogro de Moshe disse para ele falou, Moshe, todas as coisas grandes, ou seja, a partir de um certo valor, você julga, eles trazem para você. Mas coisas a partir de um baixo valor, qualquer processo que for menos do que um determinado valor, eles julgam por si só. Moshe, quando ele passa o ensinamento para os juízes e para o povo, ele fala, a Torá não é assim. A Torá não diferencia valores. A Torá diferencia a dificuldade daquele julgamento, daquele caso. Ou seja, Moshe Rabbeinu disse, os casos difíceis vocês tragam para mim. Se você não conseguir desvendar qual é a halachá nesse caso, se você não conseguir descobrir qual é a vontade de Hashem naquele determinado processo, traga até mim, independente do valor. E os casos pequenos, que são os casos fáceis, que são aqueles casos que vocês conseguem saber qual é a lei,
sem problema, vocês podem julgar. E daqui vem uma lei, e é a lei que nós, como participantes do tribunal rabínico, devemos estudar e conhecer. Nos olhos de um juiz, um caso de 10 centavos deve ser igual a um caso de $1 milhão. Não existe diferença entre esses dois casos. Os dois têm que ser julgados com a mesma seriedade. Os dois devem ser julgados com o mesmo peso. E dessa maneira a lei pode sair correta. Dessa maneira a lei pode sair da maneira que Hashem quer. Mas quando eu falo, não, esse é só R$100, esse caso se trata de R$100, isso a gente em 10 minutos resolve. Isso não é correto. Por quê? Porque quem disse que os R$100 para essa pessoa que está processando, para essa pessoa que está sendo processada, não é como milhões e milhões de dólares para uma outra pessoa? Talvez para essa pessoa a vida dele depende daqueles R$100, daqueles R$50. Enquanto que para aquela outra, milhões não fazem a mínima diferença na vida dela. A Torá nos diz, um caso de 10 centavos, ele é exatamente igual a um caso de milhões de dólares. E não existe diferença dos tribunais a partir do valor do processo, e sim a partir da dificuldade do processo. Porque cada processo o juiz deve ter em mente que aquilo é a vida do que está processando e daquele que está sendo processado. Dessa maneira nós aprendemos a dar valor para cada centavo que existe na mão do outro. E quem disse que eu posso desprezar os bens do outro? Quem disse que eu posso desprezar os meus próprios bens? A Guimará, o Talmud, nos ensina que aquela pessoa que ele rouba 10 centavos de alguém, ele está roubando a sua vida. A Kabbalah nos explica o porquê. Isso não vem ao caso agora, mas de qualquer maneira nós nunca sabemos quanto vale 10 centavos para o outro. Nós não sabemos qual foi o esforço que ele fez para ganhar aquele dinheiro. E mesmo que ele não fez esforço, quem somos nós para decidir o que é valioso para o outro e o que não é valioso para o outro? Eu termino esse pequeno, grande ensinamento com uma frase que nós devemos sempre lembrar. Da mesma maneira que eu me comporto com o meu próximo, os céus se comportam comigo. Se eu dou valor para cada centavo que o meu próximo possui, assim também Hashem vai dar valor para cada bem que eu possuo. Se eu cuido do bem do meu próximo, Hashem vai cuidar dos meus próprios bens. Quem sabe se o seu carro quebrou, a sua geladeira quebrou, você teve um problema que gastou muito dinheiro. Talvez aquilo veio porque em outra ocasião você acabou desprezando os bens do seu próximo. Você acabou fazendo um dano sem prestar atenção para os bens do seu próximo. Quando nós compreendemos que o que é de cada um deve ser valioso nos nossos olhos, como os nossos próprios bens, Hashem cuida de nós. E nós cumprimos a Torá da maneira que ela tem que ser. Moshe, aqui na nossa Torá, ele deu uma indicação de um conceito tão grande que Itró tinha ele errado. Itró pensou que a diferença era o valor do processo. Moshe o ensinou que não é assim. O valor é igual. E eu não posso desprezar um processo com valor menor e um processo com valor maior. Os bens do meu próximo devem ser importantes como os meus próprios bens. E dessa maneira eu posso me aproximar de Hashem, cuidando dos meus bens materiais, e Hashem vai cuidar tanto dos nossos bens materiais quanto dos nossos bens espirituais. Que seja a vontade de Hashem, que nós consigamos cumprir tudo aquilo que nós estudamos.